Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem seguros, que todo mundo esteja se cuidando, que esteja tomando todas as providências necessárias para se proteger, proteger sua família, seus amigos. Isso eu acho que é bem importante a gente colocar, já que a gente está aqui falando de saúde, falando tentando abordar o máximo de qualidade de vida possível para todos nós, né? E lembrando a vocês, gente, que assim, o Covid existe ainda, tá? Então, cuidado, pessoal que está saindo sem máscara, o pessoal que está se aglomerando. Vamos tomar um pouquinho de cuidado, tá? Eu queria começar hoje já falando sobre isso, porque parece que as pessoas acharam a vacina do negócio, porque tá todo mundo tão relaxado com isso que eu tenho um pouquinho de receio. Então, já quero começar com esse alerta, uma puxada de orelha na maioria das pessoas que estão fazendo esse oba-oba aí. Cuidado, tá? Vamos lá, quem já está aqui comigo, obrigada por estarem aqui mais uma vez. Eu tenho tentado trazer as pessoas que eu tenho como maior referência em cada assunto que eu abordo. Lembrando mais uma vez a vocês que vocês têm direito de fazer perguntas durante a nossa Simone Maia Convida. E vocês podem sugerir temas também para que eu traga convidados, para que eu pesquise pessoas que eu veja, assim, que eu saiba que são uma referência absoluta em cada assunto. E eu conto com a colaboração de vocês. Vocês têm dado um feedback muito legal, eu tenho realmente ficado muito feliz com o feedback das pessoas em relação às lives, aos conteúdos, aos convidados, né? E é sempre dar aquele gostinho de quero mais. Vamos lá! Cláudia Joras, Alia Guilherme, Ricardo Cristina, Dona Célia Regina, a Taninha, Rita Sueli Iglesias, minha querida amiga, Adriana, Cris, muito obrigada por estarem todos aqui. Márcia, você está aqui também, que bom. E eu tô também aqui com a Cristina Distel, que é a minha convidada de hoje. A Cristina é professora da UERJ. Ela é também uma das professoras e diretoras da Nutmed, cursos de nutrição. Ela trabalha há mais de 15 anos com problemas intestinais, doenças intestinais. Então, assim, é muita experiência clínica no assunto, é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço e mais didáticas que eu conheço para falar sobre o assunto. E como é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade ainda de linkar o que o intestino faz na vida da gente, eu queria muito abordar esse tema com vocês para que a gente veja a magnitude que é o intestino. Deixa eu chamar a Cristina aqui para conversar comigo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ih, gente, espera aí que eu não estou conseguindo. Vamos lá, deixa eu tentar de novo aqui chamar a Cristina. Para a gente já começar, vão mandando suas perguntas aí. Oi, Cris. Oi, Boa tarde. boa tarde. Que Obrigada pelo convite. Obrigada demais por você ter aceito o meu convite. Eu sei que você está com trabalho até aqui no alto, né? E tá Então, esse. Eu sei o quanto vocês estão trabalhando pra caramba. Daniela tá aqui dando oi. Várias pessoas assim. É, quando eu falei que era você, né? Muita gente falou assim: nossa, não posso perder essa. Então, assim, seu fã-clube é bem grande, tá? Seu fã-clube é. nossa, vou ficar lisonjeada aqui. Ó, a Cara, Clarissa Demésio está aqui também, já deu um oi para nós aqui. E aí eu quero que as pessoas entendam, Cris. Quando a gente fala de intestino no consultório, né, as pessoas realmente têm uma dificuldade de entender o papel do intestino, né? Eu queria muito que a gente começasse hoje já explicando quais são as funções que o intestino tem na nossa vida, no impacto disso na nossa vida. pois é, né? O intestino, o estômago, há um tempo atrás, eu acho que todo mundo lembra que a gente ficava falando, o trato digestório. O que o intestino é muito importante, né? O intestino é muito importante para a gente fazer a digestão e a absorção daquilo que a gente come, né? E que, Uhum, obviamente, sim. está o nosso funcionamento. Eu acho que todo mundo
quando ouve falar, seja de intestino ou de, né, estômago, esôfago, enfim, pensa sempre em digestão, absorção e defecação, né? Que é a gente eliminar sim, o resto que sobra desse processo sim. todo. Mas muita gente esquece, né, que o intestino ele tem mais duas, eu vou separar em duas funções que Uhum. são primordiais para a nossa saúde, né? A primeira, que eu vou falar até porque eu acho ela mais Agora sim, agora entrou de novo para mim. Desculpe, gente, travei, agora já voltamos. Pronto. Vamos lá, você ia separar nos dois polos onde eu parei aqui, onde eu congelei a imagem. Vamos lá, você ia separar em dois momentos. Fala aí para mim. Não, então, eu estava falando, né, da principal função, que todo mundo lembra, de intestino, junto com o estômago, junto com o esôfago, que é fazer digestão e absorção daquilo que a gente come, que sem dúvida é fundamental, né, porque Sim, enfim, é o que mantém a energia para as nossas atividades de todas as nossas células. A gente sim. tem o intestino também com a questão da evacuação, né, até porque é a excreção do resto que sobra desse processo todo, mas eu Uhum, sempre destacar duas outras funções muito importantes no intestino. A primeira, que é a que eu sempre destaco mais, né? Que é a questão uhum. imunológica, né? Então, hoje, o intestino ele é extremamente reconhecido com a sua parte imunológica, né? E essa parte é Perfeito. desenhada por vários aspectos do intestino, né? O intestino ele é Uhum, uma barreira para a entrada de possíveis substâncias estranhas, bactérias, enfim, até, né, eventualmente, agressores que a gente tenha do meio ambiental, né? E sim, no próprio sim, intestino, né, a gente pensa muito na barreira intestinal, na célula que vai absorver, mas a gente tem muita célula imunológica ali. E essa célula sim. imunológica, né, que vai fazer essa nossa defesa, contra possíveis germes e possíveis substâncias irritativas, enfim, né, substâncias variadas que venham do meio externo, a gente também tem as bactérias, né, que agem junto nesse contexto ali, né? Então, Uhum, sim, além da função normal, a função de imunidade, então eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo já ouviu falar que o intestino sim, está ligado a uma série de doenças, né? Tanto doenças sim. autoimunes como doenças metabólicas, né? E nessa história Uhum, sim. justamente das doenças metabólicas, a gente sabe que o intestino ele é um potente órgão imunológico, né? Sim. Desculpa, E hoje órgão. todo mundo quer saber disso, da barreira imunológica, né? Basicamente, que a gente tá muito vulnerável, né? Então, e aí assim, e a outra função que eu gosto de destacar é que ele é um órgão endócrino. A gente tem uma Exato. síntese enorme de hormônios no intestino, né? Essa Uhum, síntese de hormônios, ela depende de um ambiente saudável desse intestino, né? De exato. uma microbiota saudável. E isso vai influenciar a gente numa série de situações, tá? Nos nossos níveis, vai influenciar nos nossos níveis de colesterol no sangue, nos nossos níveis de Uhum, sangue, na nossa capacidade, de repente, de armazenar gordura, na nossa saciedade, enfim. Então, o intestino, né, não é à toa que vocês também já devem ter ouvido por aí que o intestino é o segundo cérebro, né? é Porque isso. tem essas funções e ainda tem uma alta inervação. Essa inervação, Uhum, né, ela se comunica constantemente com o nosso sistema nervoso central. Então, antigamente, todo exato. mundo estava assim, poxa, o cérebro comanda o intestino. E hoje a gente Uhum, sabe que muita coisa que está acontecendo aqui embaixo influencia aqui em cima. Influencia exatamente. depressão, ansiedade, compulsão alimentar. Então, nossa, é um mundo, né? Exato. A gente vai até, só dando um spoilerzinho aqui, na semana que vem, na terça que vem, a gente vai conversar com a Fernanda Neves, que é a nossa colega maravilhosa, que vai falar
sobre Nacional. nutrição e doenças, doenças do sistema nervoso e tal. Então a gente vai, na terça-feira que vem, também abordar muito, provavelmente, essa relação intestino-cérebro aqui também, né? A gente Com vai certeza. abordar bastante isso aqui. E assim, Cristina, as pessoas, a maioria das pessoas, né, não tem muito essa noção da influência. As pessoas não olham para o seu próprio cocô, as pessoas têm um pouco é, de distância em relação a isso. Quando a gente pergunta, os pacientes ficam até constrangidos quando a gente pergunta como é que são as fezes e tal, né? E assim, mas eu até acho que as pessoas vêm cada vez mais também nos procurando com o intuito, já sabendo o quanto esse intestino tem um papel importante, né? Assim, muita gente ouve falar aí nesses prebióticos, nos probióticos, nos simbióticos, mas, assim, talvez não saiba nem do que se trata. Vamos diferenciar para a galera o que é isso, e depois, assim, você, por favor, até continua nessas tuas funções aí do intestino, por favor, tá? Mas, assim, só para a gente já Eu vou, colocando isso eu também. vou falar sobre isso, né? Mas eu vou Sim. ressaltar alguns pontos que você colocou agora, né? Primeiro, acho que todo mundo que está aqui nos assistindo e quem nos procura enquanto nutricionistas sempre tem lido. Acho que isso é uma coisa que tem sido muito falada, né? Que é a importância do intestino para a saúde, né? Sim, Então, a sim. Fernanda vai falar, mas eu cheguei a fazer um comentário aqui, né? A gente não Não, vai por abordar, favor, faça, né? faça. Mas o intestino ele tá linkado a tudo, tá, gente? Então, como eu comentei, né? A saúde mental, ao metabolismo da glicose, a dislipidemia, a questão de ser mais fácil ou não ganhar peso, enfim, né? Há outras doenças imunológicas. Então, hoje eu acho que é preocupação enorme. E aí, por isso, né, Simone, que vem as pessoas pensando no probiótico, no prebiótico e no Uhum, simbiótico, né? E isso eu gosto já de dizer que sim, né? São suplementos, né? Como a Simone falou, que eles são muito usados por nós nutricionistas, né? E às vezes a gente vai até na farmácia, vê lá na prateleira um monte de produtos vinculados à saúde intestinal. E aí a gente quer saber o que é isso, né? Então, assim, o que é probiótico? Probiótico é um suplemento de bactérias benéficas, né? Então, a gente ao ingerir essas bactérias, a gente consegue modular as bactérias que tem no nosso intestino, né? Elas vão competir com as bactérias patogênicas e criar um ambiente melhor, né? O isso. que é o pré-biótico? Pré-biótico é como se fosse uma fibra, eu vou usar esse termo, mas não é fibra. Uhum. Se fosse fibra, não era chamado de prebiótico, De né? prebiótico. Uhum. Um alimento que é usado pela bactéria boa, né? Então, quando eu dou prebiótico, eu tô dando uma comidinha para a bactéria benéfica, certo? Dessa forma, Uhum. eu estou veiculando a bactéria, né? Como no probiótico, eu estou veiculando o alimento. Ao dar o Uhum. alimento específico para essa bactéria, ela vai ter capacidade de fermentar e se proliferar, e dessa forma eu também consigo modular a composição da microbiota, né? E quando eu dou o Perfeito. simbiótico, o que é o simbiótico? É a junção dos dois, né? Do Uhum. probiótico e do prebiótico. Mas aí, né, claro que a gente não vai discutir aqui indicações, né, pessoal? Porque isso é uma questão muito relacionada a cada um de vocês e ao profissional que está atendendo vocês, né? O que eu gosto Claro. sempre de destacar, né, que eu acho fundamental, é que a maioria das pessoas, porque tomar pré-biótico, probiótico e simbiótico está, de certa forma, na moda. Muita gente Uhum. está tomando probiótico, qual é? Isso a gente vê com uma certa frequência. E Uhum. acontece também porque nós, nutricionistas, passamos probióticos, sim. Uhum. Só que eu Sim. gosto de destacar, ontem eu estava até conversando com uma outra professora, né, que dá aula aqui no Nutmed, e a gente estava Uhum. revisando os trabalhos, e a gente estava vendo que cada vez mais, o que a gente tem visto, né? Que o que é determinante para a tua composição de microbiota é o tipo de alimentação que você ingere, né? Exato. Pensa muito na cápsula, no sachê e tal. Claro que eu Uhum. posso dar
probiótico pela alimentação. Mas de nada vai adiantar, pessoal, tomar cápsula de probiótico e não mexer na alimentação, né? Exatamente. E a história da alimentação vem, claro, aquela história velha, legumes, verduras, frutas, menos carne, menos gordura. Eu sei que volta uma coisa, né, Simone, que às vezes a gente fala, é fora de moda. É isso, né? Todo mundo fala isso, né? É tipo isso. Todo mundo fala isso. Mas, gente, a verdade é que é o que, de fato, mantém a saúde do nosso intestino, né? E eu acho que nessa hora, né, Simone, a gente pode falar um pouquinho dos chamados xenobióticos, né? Claro, claro. Acho que é super importante. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome feio, xenobióticos. Vamos falar sobre eles sim, Cris. Acho importante a gente falar. E aí, assim, todo nutricionista, parece aquele discurso, né? Coma mais natural, coma menos industrializado, coma menos, né? Coma mais alimento in natura. A gente usa até aquela história que vocês já devem ter ouvido N vezes: descasque mais e desembale menos, né? Exato. Porque quando a gente usa produtos muito processados, em geral, eles têm muitos químicos, né, gente? Isso entra em conservante, acidulante, antiumectante, conservante, adoçante. E todos esses produtos, eles são sim agressores intestinais, né? E isso muito, atrapalha exatamente a nossa saúde intestinal. Então, é demoníaca, mas... E até, gente, veja bem, nós não somos doidas, né, Simone? De dizer para a pessoa que ela não vai consumir nenhum industrializado ou passar dieta maluca. Impossível. Esse não é o objetivo, tá, gente? Uhum. Só que existem, sim, até dentro dos produtos industrializados, aqueles que a gente chama de clean label, né? Ou seja, que tem uma composição melhor, né? E nessa história de evitar xenobiótico entra até a história dos agrotóxicos, né? Sim. Eu sei que não é possível para todo mundo, né? Eu sei que lógico. Porque eu não consigo comprar, mas assim, sim. é o macro, não é o micro, né? Pois é, porque assim, a gente tem que sempre pensar, a gente até já falou em outra live aqui sobre essa questão da composição desses alimentos industrializados e tal, o quanto eles impactam na nossa saúde. E realmente, gente, não dá para a gente viver do orgânico, a não ser que você more lá no meio do mato, né? Então, assim, que você tenha a sua própria hortinha, né? Seu pomarzinho. Realmente, assim, a gente não tem como. O que não dá para ser é a base da dieta ser industrializada, né? Então, esse é o grande problema, é a grande discussão nossa em relação a essa qualidade alimentar, porque realmente, assim, hoje o que a gente vê é muito alimento industrializado, é muita suplementação no lugar de comida, né? E isso a gente tem que entender que, gente, não tem nada que substitua comida ainda, graças a Deus, né? A gente não tem nada que substitua totalmente a alimentação, né? Então isso é bem importante a gente entender que essa agressão ao intestino vem até da própria alimentação. Né? E falar da hidratação também, né, Cris? Como a hidratação é importante, né? Não há intestino. Na verdade, assim, né? Uma situação que eu vi até uma piora nesse período de isolamento social, né? Eu acho que aconteceu comigo, aconteceu com a Simone, aconteceu com todos vocês, assim. Se a gente não pensa muito na hidratação, às vezes a gente tem se hidratado menos em casa e tem se movimentado menos, né? Então, sim. Não há intestino saudável sem fibra, né? Isso significa verduras e frutas. Não há intestino saudável sem uma boa quantidade de água, né? Sim. E também, né, gente, um bom hábito evacuatório, né? Então, assim, se tem algo que leva a um comprometimento importante da saúde do seu intestino, é você ficar com o intestino preso ou constipado. É lógico. Né? Então, e de certa forma agravar um pouco nesse isolamento, porque as pessoas ficaram muito sentadas, né? Exatamente. Falar, a gente quando tá dando aula, a gente não tá de pé na sala de aula andando? Exato. A gente começou a fazer tudo online e assim ficar sentado e não se locomover, e isso teve um impacto para muitas pessoas, né? Sim.
A gente tem, só lembrando, pessoal, para vocês, a gente tem um movimento natural desse intestino que a gente chama de peristalse, né? Que é esse movimento de expulsão das fezes. E aí, assim, quando a gente está muito tempo parado, você tem um prejuízo nesse movimento, sim. Então, assim, isso é uma das coisas. Uma coisa também, né, Cris, que eu vejo muito em relação a esse hábito evacuatório. Tem gente que não tem o hábito. Aí as pessoas não têm tempo de ir ao banheiro. Eu às vezes, começo a perguntar para os pacientes, e normalmente são mulheres que têm esse tipo de mau hábito, né? De não ter tempo de ir ao banheiro, né? E as pessoas acham assim super esquisito a pessoa ter reflexos evacuatórios, né? Vamos falar disso que as pessoas falam, fulano é um pato, come e vai direto pro banheiro. Esse seria o ideal do mundo, né? Então, gente, vamos lá, né? Todo mundo já ouviu falar que, como a Simone tá falando, né? A gente tem mais vontade de ir ao banheiro depois das refeições, né? E que esses movimentos peristálticos às vezes são maiores até de manhã, é fisiológico, Uhum. né? Isso, e olha que coisa interessante. Para o nosso movimento peristáltico funcionar bem, é importante que a gente durma bem, certo? Exato, ótimo. Muitas vezes o movimento peristáltico ele é menos frequente de manhã e mais Uhum, alterado no dia, né? Então, para nós, uhum, como um todo, até intestinal, é importante a gente dormir bem. Mas é aquilo, uhum, né? Todos nós temos um movimento peristáltico, que é o movimento de empurrar os alimentos para baixo, né? E claro, uhum, a gente tem ele mais depois da refeição, porque você come mais, né? Então a uhum, gente um reflexo gastrocólico. Eu brinco para os meus uhum, pacientes, simplesmente empurra tudo para frente. Você come uma quantidade maior, obviamente uhum, as tuas vísceras vão distender um pouco mais e isso vai tender com que uhum. elas apertem e enfatizem o movimento peristáltico um pouco mais, tá? Isso. Claro, Uhum, é mais comum a maioria das pessoas ter esse reflexo maior de manhã, tá? Não é uhum, de manhã, mas é o que a maioria das pessoas tem. Algumas sim. pessoas são que nem pato, que nem a Simone falou, né? Que evacuam após as grandes refeições, então várias vezes ao dia, né? O que eu quero Uhum, dizer? O que é comum, tá? A pessoa ter um trânsito intestinal entre 18 e 48 horas. O que é isso? É uhum, em o tempo que o alimento entrou na boca e ele saiu fazendo cocô. Sobrou de tudo que eu uhum, processei. Isso é a média, certo? uhum. A média das pessoas. Claro que tem pessoas que têm o trânsito mais rápido. São essas pessoas que vão ao banheiro mais de uma vez ao dia. E Sim, tem pessoas que têm o trânsito mais lento, que são aquelas pessoas que vão ao banheiro mais, tipo, num intervalo maior do que a cada 2 dias, né? Então, eu uhum, falo para as pessoas, é importante quantas vezes eu vou ao banheiro? Claro que é importante quantas vezes eu vou ao banheiro, mas eu tenho que claro. lembrar sempre o nosso comportamento individual. Uns vão mais, outros Sim, vão. Então, o que a gente costuma dizer? Muito importante que o indivíduo se observe e sim. que, mais importante até, se ele está indo uma vez a cada 2 dias ou uma vez a cada 3 dias, é que as fezes sejam normais em Sim, forma, volume, consistência, ou seja, não adianta eu ir de 2 em 2 dias, teoricamente está certo. Toda hora aquele cocô duro, 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 faço força para danar. Ah, mas é uma vez a uhum, cada. Gente, esse cocô não tá normal. Não é para ser assim. exato. Então Uhum, olhar você mesmo e olhar todos sim, os assuntos, entendeu? Para ver se aquilo é de fato normal. Não pode fazer cocô muito duro, não pode fazer muita força para evacuar, não pode exato. é, uh, Dá ficar aquela sensação de evacuação incompleta. ter a sensação de evacuação de tudo que queria. E assim, alguns Exato. pacientes que relatam constipação, né, gente? Eles às Uhum, vezes façam essa pergunta e as pessoas ficam assim, nossa, Cristina, não, tem gente que usa manobra para tirar fezes. E tem vergonha de exato. ou usa chuveirinho, porque
As fezes muito duras, elas ficam lá no reto, né? Às vezes a Exatamente. mão no ânus e ela sente. Gente, quando vocês Uhum. vão contar com a gente, ou quando a gente está aqui, é para ajudar. Não tem que ficar com Exato. vergonha. Ó, fazer cocô, Exatamente. arrotar, soltar pum. Se você não faz isso, é porque não tá normal. Claro que é dentro da normalidade, não é soltar pum pra É, caramba, tá pra caramba. exatamente. Todo mundo arrota, todo mundo solta pum, todo mundo faz cocô. Se não puder falar sobre isso, não tá legal, né? Exatamente. Não, assim, duas coisas que eu acho que é legal abordar aqui. A Cristina está falando aqui que ela sempre, depois da caminhada, é automático que ela evacue. E que com a quarentena, como ela não estava podendo caminhar, alterou bastante o movimento intestinal dela. Isso é bem, bem importante Então, aqui. É realmente essa mudança da rotina, né? então, Essa é isso mudança que da eu rotina. tava E falando, outra, pois é. que tem Hum, essa história sentada, que não foi fazer caminhada e tal. E, gente, assim, exato. parando, andar até dentro de casa ajuda. Eu tenho feito isso com alguns pacientes de consultório com gases, principalmente de Uhum. gases no dia. Então, o andar, e aí a gente vai adiante, né? Algumas pessoas que fazem, por exemplo, corrida, reclamam que depois da corrida tem piriri. Quanto mais Aham, sim. quanto mais estímulo a peristalse você faz. Mas você pega uma pessoa que está Exato. totalmente cansada, às vezes uma caminhada para ela já dá uma ajudada no movimento peristáltico, né? Uhum. Sim. Agora, ter Tem, água é fundamental, né? exato. Então, Tem gente que reclama também, né, Cris, de volumes de fezes absolutamente grandes, assim, de ter dificuldade de passagem e tal. Né? E aí, assim, as pessoas sempre têm esse constrangimento também. Assim, é importante que a gente fale sobre isso. Essas pessoas que têm gases doloridos o dia inteiro, gente. Se você tem gases, né, muito que você sente dores, né? Esses gases são muito incômodos, você tem que relatar isso também, né, Cris? Essa produção excessiva de gases em que a pessoa fica usando simeticona o dia inteiro também, isso não é um padrão mas, normal. Ter gases, não, ok, não né? é. E agora a pessoa tem que estar sempre atenta ao seguinte, né? Todos nós, pessoal, todo mundo produz e elimina gases todo dia, tá? O Uhum, normal eliminar um pouco, claro, produzir normal, sim, eliminar normal. Todo mundo sente que eventualmente solta um pouquinho de gás, ou quando vai no banheiro, ou eventualmente. Isso é normal, isso é funcionamento do nosso tubo digestivo, né? sim. Agora, imagina o seguinte, a Simone tá falando, né? Eu não tenho nenhum problema de falar de cocô, e é para isso que a gente está aqui, né? Não, A a gente gente tá aqui para falar merda. A gente tá aqui para isso. o que acontece? Antes do cocô ficar de cabritinho, né? Ele vai se acumulando no reto. E aí ele Uhum, justamente fica aquelas fezes grandonas, que às vezes a sim, pessoa vê que as fezes estão enormes, né? E ela tem exato. dificuldade de realmente fazer o bolo. Depois dessa fase, ela começa a ficar tão seca que ela começa a quebrar. E aí você começa a ter Isso. aquele cocôzinho de cabritinho. Então, sim, Uhum, né? É claro, eu tenho fezes muito grandes, muito grossas e com dor, elas estão muito tempo se acumulando no reto. E quando a gente tem a uhum, constipação, aí é que a gente tem que estar atento. Claro que a gente pode ter várias causas de gases, né? Eu posso ter alteração de flora, de microbiota, eu posso estar comendo coisa muito fermentativa, eu posso estar com medicação exato. de intestino, eu posso estar tomando algum remédio, tá? Que me favoreça isso. Mas às vezes as pessoas têm gases, gente, porque estão constipados. Se você, desculpa Uhum, falar de termos, mas eu falo isso para os meus pacientes. Se você tem uma rolha de cocô atrapalhando a sua exatamente. vai Tem que embaixo, falar, tem que falar no popular mesmo. não tem espaço para passar, concorda? Vai ficar tudo preso na Exato. sua barriga. Aí você tá lá. Ai, não posso comer aquela lista toda de alimentos flatulento. Enquanto, se você tomar água e se você evacuar, você não vai ter mais esse desconforto tão grande, né? Então, assim, Exato. claro, a gente reduz os alimentos flatulentos, mas o mais importante para a pessoa que está com o intestino preso é que ela volte a evacuar normal. Quando ela volta a evacuar normal, Uhum, muito dessas queixas de gás. E aí eu te pergunto, Simone, a simeticona, ele vai, gente, ele não vai na causa, ele vai ficar te ajudando ali. uhum, exato. Tem, A combater o sintoma, né? exato,
trazer grandes benefícios em relação a isso, né? Uhum, Então, exato. E, assim, tem até uma pergunta aqui, da Terezinha, né? Que ela está falando que também ter diarreia sempre, né? Então, assim, a gente está na outra ponta também dessa escala. A gente tem uma escala de cocô, depois eu vou botar a escala de Bristol, que é essa escala de cocô, eu vou botar lá no post depois para vocês verem, tá? Como é que fica quando é do outro jeito em que a pessoa não tem fezes formadas, diarreia com frequência, Cris? então, nesse caso, né, gente, primeiro, eu sempre falo o seguinte: diarreia é um sintoma, ok? Então, Uhum, existem diversas causas para diarreia, né? A gente tem sim. doenças, a pessoa pode estar com uma infecção intestinal, ela pode estar com alguma intolerância alimentar, enfim. Claro que quando a gente tem diarreia, todo mundo já sabe que vai fazer aquela dieta mais restrita em resíduo, em fibra e tal. E Sim. precisa isso. Mas é importante a gente entender que a gente precisa ir sim conversar com o nutricionista ou conversar com o médico, principalmente se for um quadro que está se perpetuando, porque muitas Uhum, coisas podem dar diarreia, tá? E aí, exato. Exato. se eu não vou na causa, tem algumas diarreias, né? Por exemplo, se eu tenho alguma intolerância alimentar, ou eu posso com a dieta melhorar, mas às vezes a gente faz Uhum, dieta, a diarreia não melhora, gente, né? É uma alteração de exato. flora, infecção. Então, assim, lembrar, diarreia é sintoma de alguma coisa. Eu preciso saber o que Uhum, está causando. Na verdade, quando a gente não vai na causa de nada, a gente acaba ficando tampando, né? E a gente uhum, não sim, pode ficar tampando buraco. A gente tem que ir na causa exato. do problema, né? Então, Exato. E aí eu acho que é um gancho legal aqui da gente falar dessas doenças inflamatórias, né, Cris? Vamos falar um pouco das doenças inflamatórias principais aqui, que mais acometem a população, diverticuloses e tal. Vamos falar um pouquinho delas, as mais comuns aqui, por favor? uhum. Então, gente, a gente tem várias doenças, né, intestinais. A Simone citou a diverticulose, a gente pode falar da diverticulose. O que é diverticulose? É quando o paciente ele começa a ter saquinhos na parede do cólon, e isso normalmente vem de constipação intestinal, né? De dificuldade de Uhum, provar o bolo, porque o bolo tá muito duro, muito pequeno, certo? E uhum, o problema da diverticulose é ela evoluir e, de repente, a pessoa cursar com processo inflamatório do intestino, que dá uhum, dor que é a diverticulite, né? A diverticulose, muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. Às vezes elas vão fazer exato. endoscopia ou vão fazer um raio-x e aparece lá. E as pessoas Uhum, ficam preocupadas. Quando a gente tem o diagnóstico de diverticulose, a questão mais importante é manter uma boa evacuação, ok? uhum, sim. Fezes macias, não ficar constipado, para evitar tanto o processo inflamatório do divertículo, quanto que se formem mais divertículos. Porque quanto mais Uhum, divertículo no intestino, mais chance você tem de ter complicação, tá? Outra exato. coisa Uhum, que eu acho que é muito comum no dia a dia e que a gente vê muito é o quê? É a chamada síndrome do intestino irritável, né? uhum, perfeito. Então, muito comum de consultório e que pode dar dois sintomas que a gente veio falando aqui. Tem algumas pessoas que têm Uhum, mais diarreia, outras pessoas têm mais isso, constipação e outras pessoas têm exato, uma alternância entre diarreia e constipação, né? A exato. síndrome do intestino irritável, ela é uma doença chamada de funcional, tá? Uhum, Quando ele vai ao médico com queixa de dor na barriga e de alteração do hábito intestinal. Para fechar esse diagnóstico, o médico tem que excluir outras causas mais graves de doença. Então, ele realmente não pode ter um uhum, câncer, ele não pode ter outras doenças que cursam com uma inflamação mais grave, né? Mas sim, o que sabe, tá, gente, hoje, é que os pacientes com síndrome do intestino irritável, eles têm um processo, sim, de inflamação intestinal e de alteração de microbiota que precisa ser uhum, tratado, tá? sim, Então, a pessoa tá com dor, a pessoa tá com distensão, tá com alteração do hábito intestinal, como eu falei para você, são sintomas, né? A gente precisa saber uhum,
é intestino irritável, para que a gente possa fazer adequadamente o tratamento. Volto de novo aqui Exato. que a gente falou, né, gente? Não adianta a gente ficar só tratando o sintoma sem saber a causa. Se a gente Exato, exatamente. saber a causa, e é claro, não somos nós nutricionistas que fazemos o diagnóstico, tá, gente? Importante você... Isso é importante. Isso é bem importante. Eu tenho até aqui algumas perguntas, Cris, alguns comentários aqui. Aliás, a doutora Flávia Alvarenga está aqui com a gente. Obrigada, Flávia, que bom que você está aqui, que bom te ver aqui. A Flávia Tavares, não é? A Flávia Tavares está falando que ela é psicoterapeuta corporal e uma das ferramentas que ela utiliza é uma massagem biodinâmica que tem como princípio básico acionar o psicoperistaltismo, que linka muito com essa questão psicológica, né, em relação ao intestino aqui. Eu acho bacana esse trabalho dessa biodinâmica aqui e vai ser importante você falar com a gente na semana que vem até, hein, Flavinha? E o Jerônimo está com uma dúvida na colonoscopia aqui, eu poderia falar sobre colonoscopia. Aqui, Jerônimo, a Flávia até está falando, o que você deseja saber? Que bom que a Flávia está aqui, que ela já pode tirar sua dúvida aí, Jerônimo, pode escrever aí. A colonoscopia, na verdade, é o exame que vai fazer a maioria dos diagnósticos, né? E aí é o gastro que faz isso, hein, gente? A gente não tem como solicitar, né, Cris? Não, não. Então, é isso que é importante, né? Né? A Vetaria, ela é clínica e nutróloga, né? Ela é uma pessoa que, por exemplo, trabalha muito em parceria comigo. Exato. Também. Mas como eu tenho outros médicos que trabalham em parceria, mas o que eu acho muito importante, né, de enfatizar é que nós nutricionistas, a gente não faz diagnóstico. O diagnóstico é uma médico, né? Então, assim, Sim. Claro que se o paciente chega pra gente com uma constipação, com uma diarreia, com algum sintoma, e ele não foi no médico ainda, é super normal que a gente vá escrever uma dieta para ajudar essa pessoa. E a gente vai conseguir ajudar. Mas é isso que eu gosto de enfatizar, né? Se eu não for na causa do problema, muitas vezes eu não vou resolvê-lo. Então, a gente vai na consulta, como a gente está aqui falando na live, olha, é importante você consultar um médico. Porque que você tem outras situações ali, a dieta sozinha, ela não... Primeiro que assim, você vai ficar no escuro sem saber o que você tem. Exatamente. A gente tem que ter diagnóstico para acertar, né? Exato. Ela pode te ajudar, mas ela muitas vezes não vai resolver sozinha, tá? Exato, E outra, exatamente. O paciente chega para mim, para você, né, Simone? Vindo de um médico. Acontece muito. Ele vem de um médico, vem às vezes com um parecidinho escrito, e lá naquele parecer já diz pra gente, olha, esse paciente tem isso, isso e isso, ele tá tomando isso, isso e isso. Gente, é muito mais fácil para nós nutricionistas ajudar nesse contexto, entendeu? Exato. Tem gente que tem muita resistência, principalmente na colonoscopia, né, Cris? Porque realmente tem um preparo, gente, que é um pouco difícil. Mas, gente, é um exame que a pessoa tem que fazer. E aí quando eu encaminho para o médico e tal, a pessoa chega, o encaminhamento ele tem que ser feito de via de mão dupla aqui, tá, pessoal? Então, a ordem aqui, na verdade, o ideal seria que você fosse no médico e o médico trazer já o diagnóstico para nós, né? Mas isso não impede da gente poder fazer o encaminhamento, o seu encaminhamento para o médico, porque isso é bem importante. As pessoas acham, não quero tomar remédio, eu não quero ir no médico. Gente, não, a gente não faz milagre com a dieta, a gente tem um limite também, né? Até a Flávia pode fazer algum comentário se ela quiser, mas assim, o que eu acho importante é o seguinte, né? Claro, eu falo sempre isso para os pacientes. A gente trabalha nesse ambiente, a gente sabe muita coisa, né? Sim. Cada um no seu quadrado, a gente... Sim. E assim, né, gente, assim, eu falo isso muito para os meus pacientes, tá? Tanto diarreia quanto constipação podem ser, por exemplo, sinais de alarme para um câncer de colo. E o câncer de colo é um câncer que a gente vê frequente na população, né? E aí, muito. Você, às vezes, tem outros sinais de alarme, você tem mais de 50 anos, né? Ou seja, você já tem essa indicação e aí você acha que, tudo bem, eu vou tratar essa constipação, essa diarreia. Assim, você indo no médico com essa queixa, por mais que você, de repente, faça uma colônia e essa colônia é normal, gente, é a conduta
de prevenção que você deve ter. Então, faz Exato. parte. E eu acho o seguinte, é o que eu falo para o paciente. Eu, enquanto profissional de saúde, eu vou ter esse bate-papo. Olha, eu vou te passar a dieta aqui, mas é meu conselho é que você procure um médico. Você Sim, precisa sim. dar esse diagnóstico, entendeu? Então, isso é uma coisa muito, Exatamente. né? É, E eu, e tem recentemente, né, Cris? A gente teve um boom aí, né? De todo mundo, de repente, virou intolerante à lactose, todo mundo virou, começou a ter alergia alimentar e intolerâncias. Vamos primeiro diferenciar o que é intolerância e alergia, porque as pessoas falam, eu tô com alergia à lactose. Não tá. Então vamos diferenciar um pouco isso aqui, tá, gente? De intolerância e alergias. Tá? Vamos falar, Cris, disso? sim, claro. Então, vamos só concluir. A gente não concluiu, a gente falou de diverticulose, síndrome do intestino irritável, né? E aí, gente, até para puxar o gancho do glúten e da lactose, existem outras doenças, assim, várias outras, né? Quem diria, eu vou falar das mais comuns aqui, mas existe a doença celíaca, tá, gente? Que a pessoa, de fato, ela é uma doença autoimune em que a pessoa ela tem reação ao glúten, então ela não pode comer em hipótese nenhuma. E a gente tem as doenças Uhum, inflamatórias intestinais, que é o Crohn e a retocolite ulcerativa, que também são doenças autoimunes e que cursam com processo inflamatório no intestino. Agora, mais uma vez, uhum. né, o Tony tinha pedido para eu falar das mais comuns, então eu queria falar dessas Sim, todas, citar. Não é uma live específica disso, mas são todas situações que podem cursar com constipação e diarreia e que, mais uma vez, a gente, então, enfatiza a necessidade de procurar um médico para fazer o diagnóstico. Porque, de novo, sintoma, exato. doença é doença, né? E aí, nesse Uhum, gancho, a gente já vem falar dessa questão da Simone, né? Porque aí a gente começa gases, diarreia, distensão, né? E uma série de sintomas. A gente sabe que existe uma certa moda em não comer uhum, glúten, não comer lactose. Eu acho que todo mundo já ouviu sobre isso, né? E uhum, muito sim. sobre alergia e intolerância alimentar. Ah, eu tenho alergia. A gente escuta como as pessoas falam, eu tenho alergia à lactose. Então vamos lá. Primeiro, alergia. O que é alergia? Alergia é uma reação do teu sistema imunológico a uma fração de proteína da dieta. Então, não existe, por exemplo, alergia à lactose, porque a lactose é o carboidrato do leite. Existe alergia às frações de proteína do leite, mas não existe alergia à lactose. Então, se a pessoa tiver esse diagnóstico, pelo amor de Deus, se ela tiver, por exemplo, alergia à proteína do leite, ela não está autorizada a comer coisas sem lactose. Porque coisas sem Uhum. lactose não tem lactose, que é o carboidrato, porém tem a proteína do leite. Tem a Então, proteína do leite. exato. Então, vamos lá. A alergia é uma reação do nosso sistema imune a uma fração proteica, ok? Que a gente está ingerindo. Normalmente, a alergia, ela cursa com sintomas gastrointestinais mais extraintestinais. Então, eu posso ter problema respiratório, eu posso ter algum problema na pele. Isso é o mais comum. Lembrando que medicina e Uhum, nutrição são ciências exatas, ok? Então, isso é o que eu estou uhum. falando que é mais comum. Já as intolerâncias, elas estão muito relacionadas a problemas digestivos, né? Então, a gente chama muito intolerância quando a gente é digestivo. Como a gente chama, por exemplo, intolerância à lactose. Intolerância à lactose é a pessoa não ter lactase para digerir a lactose no intestino. Essa lactose fica ali, né? Essa lactose fermenta, dá distensão, dá gases e da diarreia, né? Então, Uhum. antes da gente entrar na história do glúten e de como fazer esse diagnóstico, né? Vou falar bem Pois é. rapidinho de Uhum, se eu vou ter ou não vou ter lactose na idade adulta, isso é determinado geneticamente, tá? uhum, Então, já nasço sabendo disso, tá? Veja bem, todos nós, quando nascemos, temos muita lactase no intestino. Por quê? Porque a lactase, ela é a lactose que a gente, por exemplo, recebe no leite materno, ok? Que é a principal fonte de carboidrato, a gente vai ser amamentado. Depois dos 2, 3 anos de idade, há um declínio progressivo em todos os adultos
da quantidade de lactase no intestino. Tá, mas quando eu for adulto, eu vou tolerar ou não vou tolerar a lactose? Isso é geneticamente determinado. Quem tolera são as pessoas que, ao envelhecer, não perdem a lactase. Quem não tolera são as pessoas que, ao envelhecer, certo? Elas perdem. Isso eu já sei quando eu nasço, ok? Porque é determinada geneticamente. E, gente, tomar na idade adulta, sendo um leite de boa procedência, não tem problema nenhum, desde que eu tenha enzima para digerir. Então, se eu sou aquela pessoa que na idade adulta eu tenho uma enzima, certo? E eu compro um leite de boa procedência, eu não tenho problema. Não é nenhuma agressão a pessoa tomar leite, porque a gente escuta muito assim, né? Ah, o ser humano é o único mamífero em idade adulta que toma leite. Sim, mas o ser humano ele tem 1000 adaptações que são benéficas para a vida dele. E estudou nutrição! É uma delas, entendeu? Então, só que o que vem na nossa cabeça? Quando eu vou olhar no Brasil, 60%, 70% da população adulta do Brasil, porque isso tem a ver com genética, tem intolerância à lactose na idade adulta. Então, pode ser que você, quando fique maior, comece a sentir sintomas. E aí você precisa fazer esse diagnóstico, né? Quem vai fazer esse diagnóstico? Você vai ao médico com essas queixas. Você vai relatar essas queixas para você fazer o diagnóstico, né? Então, primeiro, pode ser que a pessoa tenha intolerância à lactose na idade adulta, porque é muito comum, né? E aí, nesse caso, produtos com pouca lactose funcionam, tá? Mas, vamos lá. Reação alérgica, né? Reação alérgica é muito mais comum na infância do que na idade adulta. Hoje a gente tem visto mais gente na idade adulta. Por quê? Porque as pessoas detonam o seu intestino, não cuidam do seu intestino. Então o intestino fica permeável e a gente come um monte de porcaria. E aí, isso pode dar reação imunológica, tá? Mas, gente, não adianta. Ninguém aqui vai saber se tem ou não tem algo sem fazer um diagnóstico, colocando ou tirando da dieta as coisas, né? Exato. Fala assim, ah, Cristina, mas então eu tenho uma alergia ao glúten porque eu tirei o glúten e melhorei dos meus sintomas gastrointestinais. Aí eu volto de novo à história da intolerância. A gente nem gosta muito desse termo, mas olha só, o glúten é difícil de digerir e tem muito frutano, que é fermentável. Então, às vezes, tirar o glúten da tua dieta ou diminuir um pouco, você melhora dos gases e você não tem nada. Você não tem nem alergia nem intolerância. Você melhorou o seu perfil digestivo e de microbiota. Exatamente. O samba do crioulo doido. Eu só tô aqui dando um norte longe para vocês. O que eu sempre recomendo? Gente, por que nós nutricionistas podemos ajudar? Porque se a gente tirar coisas da dieta de vocês, a gente vai avaliar aquela alimentação e vai repor, certo? Você não vai tirar aleatoriamente. Tem gente que tira, não tira direito, né? E se for necessário, pode ser que tenha uma intolerância maior ou um processo alérgico, vai para fazer o diagnóstico, vai ter que bater, porque não dá para ficar no achismo. O achismo não leva a gente a nenhum tipo de conduta mais certeira, né? Pois é. E aí, gente, lembrando sempre o seguinte, como a Cris está falando, nós, nutricionistas, temos a possibilidade de fazer as substituições adequadas para que você não tenha nenhum tipo de perda de nutrientes, nada disso. Então, assim, não adianta você sair tirando tudo da tua dieta, tá? Sem saber o que colocar no lugar. Né? Então, o nosso trabalho é justamente esse. E aí o que acaba acontecendo, que eu vejo muito, né, Cris? As pessoas começam a tirar, e também vão para uma outra seara, que começam a ver as coisas na internet, começam a ir lá no Dr. Google, né, para poder fazer, eu vi no Google que é assim, ou então, né? Então, assim, não tem a orientação adequada. Dessa semana, até nessa história de tirar. Porque
ainda que você tenha que tirar, né, gente? Ninguém gosta de tirar coisa da alimentação. Se você tira lactose e glúten, você se restringe socialmente. Nenhum paciente, de Sim. fato, adora essa restrição, né? E às vezes, sabe o que acontece? Né? Às vezes a pessoa tira de uma maneira desorganizada, não tem o resultado Exato. que ela queria, e aí ela fala, não melhora clinicamente, certo? Uhum. E aí ela fica Exato. volta e aí fica. Não tem uma melhora. Eu vou dar um exemplo. Essa sexta-feira eu atendi um paciente, Dr. Google. Um monte Uhum. de. Já tirou, já botou, já fez uma confusão. Horas come glúten, horas come leite, mas ele não faz, estão entendendo, gente? Uma restrição adequada, que ele possa ter um Uhum. resultado clínico. Sabe o que aconteceu? Exato. Eu falei, olha só, vamos fazer uma coisa, vamos tirar direito e depois vamos voltar direito, porque senão eu não consigo É ver o isso. efeito das coisas, fica uma confusão. Ora tira só o Existe leite, ora metodologia, tá, gente? Né? exato. Aí, sem brincadeira, agora ele me mandou mensagem. Ele, doutor, eu comecei domingo, hoje era terça, meio-dia. É muito precoce para dizer, porque são 2 dias, mas você não tem ideia de como eu melhorei. Eu falei, eu tenho ideia de como você melhorou. Com Entendeu? E certeza. às vezes, sabe o que acontece? Você está fazendo um esforço naquilo, um esforço para fazer uma dieta errada, porque uma restrição requer esforço. E não vai ter resultado. Por quê? É Porque você não está. lógico. Então você O precisa, tirando então, correto, gente. a Flávia está falando aqui que o paciente chega comendo apenas 5 alimentos, e é isso, né? O paciente chega com uma restrição tão absoluta, né? E aí, realmente, depois, até para reintrodução, lembrando sempre, gente, que isso tudo a gente tem método, a gente tem metodologia, tem passo a passo. Não é assim de uma hora para outra que a gente vê, a gente tem que fazer e observar. Então, o nosso trabalho é esse. Então, cuidado só quando vai ver blogueira. Ai, eu tirei glúten e lactose, tô ótimo. Então, cuidado com esse tipo de modinha, né? Que todo mundo, ai, eu tô distendido e tal. Cara, primeiro vamos entender o porquê da distensão, né? E também é bem importante isso, né? De você ter essa autoobservação, né, Cris? A pessoa não presta atenção no que come, não presta atenção nas fezes, e isso é o que depois o negócio vai agravando e fica difícil de ter o diagnóstico. A Cláudia está falando aqui que descobriu, retirando alguns alimentos, né, o que fazia mal a ela. Então, assim, eu acho que é bem. É isso que a gente tem que enfatizar, né? Não, é assim, eu só me preocupo, sempre me preocupo com a retirada inadvertida, tá? Principalmente Uhum, por exemplo, leite e derivados, porque as pessoas não sim, repõem o cálcio de maneira adequada na alimentação, tá? Não verdade. adianta você vai comer brócolis e se você tiver gás, você não vai comer nem brócolis, nem feijão, nem verde de maneira suficiente, né? E eu me Uhum, preocupo muito, como você falou, né, na adequação da dieta, né? E sim. sempre falo isso, assim, sabe? Às vezes a gente tá numa mesa de família, alguém diz assim, nossa, eu passo super mal quando eu como tal coisa. Aí você olha às vezes pra Uhum, pessoa assim, que absurdo. Gente, o nosso organismo é soberano. Só às vezes a gente tem que cuidar quando a gente também faz restrição demais e inadvertida. Mas exato. essa observação, quando ela é bem conduzida, né? Ela vai Sim. nos ajudar bastante. O paciente é sujeito ativo. Na verdade, eu nem gosto de chamar de paciente, né? A gente tem essa mania de chamar, mas assim, a verdade Aham, é clientes e sujeitos ativos do seu tratamento, que estão ali discutindo com exato. as disputas, né? Exato. A Eliane está falando aqui que ela precisou reelaborar a dieta do marido dela sem glúten por diagnóstico de intestino irritável e a resposta foi imediata. E é isso, gente. O nosso corpo ele pode ir mudando, sim. Né? Aí ela está falando que os sinais clássicos regrediram muito. A gente pode ir mudando isso, a gente pode ir adaptando essa dieta, né? E por isso que é tão importante esse trabalho, lembrando, gente, que é personalizado, tá? Tudo que a gente faz, a gente viu a história, a tua história. A gente tá escutando tudo que você está falando para conseguir fazer esse plano alimentar para você de acordo com as suas preferências, com as suas restrições, de acordo com os seus hábitos, né, Cris? Isso também é bom a gente destacar isso também no nosso trabalho, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, tem que ser sempre individualizado, né? E sobre a história do Exato. glúten, tá, gente?
eu me preocupo bastante também com a retirada do glúten de maneira inadvertida. Porque, assim, é importante, quando se retira o glúten, que a gente tenha certeza que a pessoa não tem doença celíaca. Porque se ela Uhum. tiver doença celíaca, você vai ter que reintroduzir, e isso pode, né, piorar o paciente, piorar sintomaticamente. Então, assim, a gente costuma ter alguns cuidados, né, anteriormente, fazer alguns exames anteriormente a tirar o glúten da alimentação, tá? Uhum. Sim. Talvez não voltar, porque tem gente, né, tanto a doença celíaca como a sensibilidade ao glúten não celíaca, a recomendação é sem glúten e sem contaminação. E esse sem Exato, glúten exatamente. tem contaminação, tá? Então, por isso Exato. que a ajuda do profissional nesse sentido, né? A gente E pode ler sempre os rótulos quando você tiver esse tipo de problema, gente. A leitura do rótulo, a gente já teve uma live sobre rótulos, depois dá uma olhada lá no meu IGTV. É sempre importante que você leia sobre esses alérgenos, né? Coisas o que contém ou que pode cruzar naquela fabricação. Porque para uma doença como essa, como uma doença de Crohn, então você pode fazer uma evolução grave aqui, né? E às vezes não comendo diretamente o alimento, tá? Então é bem importante. A gente já está encerrando, olha como passou rápido. Eu quero que você fale, Cris, onde é que as pessoas te encontram. Eu quero que você fale sobre alguns cursos do NutiMed. Fala pra gente, por favor, onde encontrar você. Então, assim, os meus atendimentos são na clínica do NutiMed, né? A gente Uhum, está reabrindo, né, aos poucos. Estou fazendo certo. atendimento online também. E quem quiser, o Uhum, NutiMed, a gente tem cursos, né? São cursos para nutricionista, né? Cursos de exato. pós-graduação, de graduação. Mas no nosso @NutiMed Cursos e o meu já tá aí, né? Que você já divulgou, o Cristina Dircel Uhum. _Nutri. Para quem tiver interesse, pode visitar lá para conhecer um pouquinho do nosso trabalho também. É isso. Então, gente, vocês já estão vendo a qualidade do Foi trabalho, um né? prazer, Moni. A Obrigada pelo qualidade convite. total do trabalho. Peraí que eu acho que agora travou. Só um minuto. Agora deu uma travada aqui. Peraí. Ih, travou. Deixa eu ver aqui. Eu que tô travada, gente, dá um ok aí pra mim, se vocês estão conseguindo assistir, se vocês estão conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver a Cris mais. Perdi a Cris aqui. Mas, assim, como a gente já está encerrando e daqui a pouquinho a gente vai cair mesmo, né? O Instagram vai tirar a gente aqui do ar daqui a pouquinho. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a presença de todo mundo que dando os parabéns, Cris, sobre a nossa live. É, Não tem, Terezinha, não tem curso para enfermeiro. O nosso curso é só. Os cursos lá do NutiMed são só para nutricionistas, tá? Os cursos de lá são pós-graduação e normalmente são os cursos preparatórios para nutricionistas. É, Infelizmente a Cris caiu aqui, eu não estou conseguindo voltar para me despedir dela, mas eu quero agradecer a vocês a presença, as perguntas, a participação, tá? A gente na quinta-feira vai ter outra live sobre nutrir a alma com o Eduardo Spack, que é um professor que eu quero que vocês conheçam também. E sempre nesse nosso bate-horário das 17 horas. Tá? Depois eu vou agradecer a Cris pessoalmente aqui, que realmente caiu e não deu para a gente voltar. Mas eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Quinta-feira aguardo vocês aqui no nosso Simone Maia Convida para falar sobre alimentos que nutrem a alma e para coisas que nutrem a nossa alma além do alimento. Tá? Eu espero vocês todos e se tiverem dúvidas, podem ir lá, consulta a Cris, me consulta que a gente vai tirando suas dúvidas. Tá legal? Um beijo para todos vocês, super obrigada e a gente volta na quinta-feira. Beijo!